diversas facadas na região da cabeça, se não me engano, principalmente acho que na parte de trás, na frente. Então foram diversas facadas que, se houve a pedrada inicial da mãe, ele já estava atordoado, e as facadas foram com o intuito total de finalizar a ação ali, seja porque estava com raiva do que ocorreu, seja a intenção com as facadas era inequívoca de finalizar a ação. E posteriormente jogaram o corpo no rio ali, e o laudo concluiu inclusive que ele morreu afogado. Ele foi jogado vivo ainda, provavelmente desacordado e sangrando. Nós temos junto nos autos, né, mas o senhor se recorda do Diego ser investigado por ter dado 2 facadas a um indivíduo chamado Antônio Labella, recentemente, dias antes desse fato? Sim, naquele mês ali, no período de 32 anos. Como não? Se o crime é de faca? Ele Ele foi esfaqueado, dias antes ele esfaqueou outra pessoa. Não diz respeito aos fatos. O senhor viu o processo, com todo respeito? Eu juntei essas peças, estou fazendo menção a essas peças. Você está fazendo menção a peças de ter esfaqueado outra pessoa. Que diz respeito ao instrumento que ele usou para matar essa pessoa, o Cristiano. Mas ele não nega que ele deu as facadas no réu. Não está no processo, não disse que ele Sim, mas ele vai usar legítima defesa, excesso, por aí, é isso, excelente? Não diz respeito aos fatos. Não diz respeito aos fatos. O fato do réu ter esfaqueado outro anterior não diz respeito aos Tá fatos. certo, vamos lá, o júri precisa acabar rápido. O senhor investigou, e isso diz respeito aos fatos, que é qualificadora da minha denúncia, né? O senhor investigou e eu denunciei o Diego e o Cristiano vítima por ter roubado porcos dias antes do fato. O senhor se recorda dessa investigação? Sim, havia uma investigação, era um senhor de idade, ele chegou bem atordoado na delegacia, e, se não me engano, foi utilizado um facão também lá, foi utilizado algum instrumento para praticar esse roubo dias antes na propriedade, se não me engano, Nova Santa Rosa. Perfeito, satisfeitos antes. Defesa? Sim, excelência. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia. Eu só não entendi, desculpa, o doutor Caio fez menção ali. Era um furto ou era um roubo dos porcos ali? O senhor falou, parece que era um senhorzinho de idade, né? Foi roubo. Foi um roubo? O senhor, desculpa a pergunta, o senhor se lembra se estava o Diego, a vítima e a dona Marli ou não? Sim. Os três? Aham. Na mesma situação, porque... Exato. Tá? Segundo o Diego e segundo a Marli, quando tudo isso ocasionou lá na região de Margarida e São Roque, segundo eles, que a vítima queria furtar um porco. Foi o que eles relataram. Foi o que relataram, né? Uhum. Inclusive, eu estive junto com os investigadores do senhor, a dona Marli foi no meu carro, à frente, e a viatura do senhor foi atrás. E lá, quando nós chegamos, não sei se os investigadores mencionaram ao senhor, toda a estrutura ainda estava em pé lá, inclusive as varas de pescar, a dona Marli disse que eles estavam pescando, e a vítima quis, salvo engano, no vizinho, furtar um porco, roubar um porco, e o Diego disse que não, e começou o ensejo. O senhor seria isso mesmo? Essa motivação de praticar um roubo foi o que eles relataram, sim. Sim. Uhum. Eu me lembro deles que tinha poças de sangue, que nós tiramos fotos lá, Tem, mas nós não tem encontramos a suposta pedra a qual a dona Marli relata que atingiu, salvo me engano, a região esquerda do supercílio da vítima. Não foi encontrado. Então tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, excelência, promotor, doutor Rodrigo e, afinal, todos aqui presentes. Doutor Rodrigo, eu preciso que o senhor nos diga o seguinte: a sua conclusão, que está no relatório, ela relatou alguma coisa diferente do que foi falado pelos réus nos seus depoimentos iniciais? A parte de não ter jogado no rio, sim. Porque eles relataram que não jogaram no rio, que tinham deixado o corpo lá e que ou ele tinha ido embora ou a correnteza teria levado. A correnteza levada não teria como, até porque o barranco não era tão baixo. E a gente
sabia que teria sido jogada no rio, tanto é que o laudo depois comprovou. E o senhor também falou, me corrija, doutor Caio, se eu estiver errado, que a vítima teria morrido afogada. O laudo do IML constatou afogamento. Então, qual é a diferença então entre afogar e morrer asfixiado? O meio. Porque o laudo, salvo o melhor juízo, eu tenho ele aqui, ele fala que a vítima morreu por asfixia. Sim. Então não é por afogamento. É que a asfixia, doutor, qual que é a sua pergunta? Porque a asfixia ela pode se dar por afogamento também. Exato. Qual que é a sua pergunta? Isso que eu ia E a pergunta é se a vítima morreu afogada ou estrangulada, asfixiada. Quando ela Eu sou morre. perito, então eu queria que o senhor, como delegado e entende mais disso, me explicasse se ele morreu afogado ou enforcado. Um dos modos de morrer asfixiado é afogamento. Asfixia, o senhor entende que seria afogamento? Pode ser também afogamento. Pode ser também. Exatamente. Então o laudo não foi conclusivo, no sentido de que ele foi enforcado e morto, asfixiado por enforcamento ou afogamento. Provavelmente há informações acima dessa conclusão de asfixiamento que conclui que havia água dentro dos pulmões ou algo assim que leva ao meio de asfixia ou afogamento. Doutor, eu não gostaria de fazer essa indagação, mas por obrigação do ofício eu vou fazer. No item 3 do seu relatório, que consta no movimento 17.1, página 5, o senhor coloca a autoria e da materialidade. Da análise de todos os elementos trazidos ao inquérito policial, em suma constata-se: 1. Iniciou-se uma briga, vias de fato, entre Cristiano e Diego. 2. Para defender seu filho, se é que ele estava sendo defendendo das agressões de Cristiano. Eu gostaria que o senhor me dissesse por que que me parece um ponto de interrogação. Se é que ele estava sendo defendido. Por que foi colocado este no meio, entre vírgulas aqui? Porque quem disse que foi o Cristiano que iniciou as agressões foram eles. Ninguém mais viu. Pode muito bem ter sido o Diego que foi para cima do Cristiano com o facão. Isso daí só os dois sabem, podem dizer. Eles disseram que quem iniciou a briga foi o Cristiano, mas pode muito bem ter sido o Diego. Mas não houve conclusão no inquérito do contrário. De quem iniciou a briga não tem como concluir porque ninguém viu, era no meio do mato. Tá, entendi. Muito obrigado, Excelência. Juiz, alguma pergunta? O fato dessa apuração anterior que ele teria esfaqueado outra pessoa, possui alguma relação fática com essa eventual desentendimento dele com a vítima por causa disso? Não, era uma questão de Maria da Penha. Era outro? Uhum. Ok. Sem mais perguntas pelo juízo, vai encerrar. Qual que é o nome completo do senhor? Denis Expósito Bolonhesi Fernandes. Data de nascimento? 10 de maio de 1982. Parente amigo íntimo ou inimigo do Diego ou da senhora Maria Apelt Resch? Não. O senhor vai seguir na qualidade de testemunha, eu peço para o público estudar dizendo a verdade, o senhor pode cometer o crime de falso testemunho. Sim. Tá bom? O senhor sabe que nós estamos apurando aqui. Eu gostaria que o senhor falasse
a respeito do fato, o senhor participou das investigações, etc. O que o senhor se recorda sobre isso? Eu estava de plantão na delegacia de Marechal, no dia que eles apareceram lá junto com o advogado para registrar o boletim de ocorrência, né? Como eu sou plantonista, eu participo só do dia, né? Então não participei das demais investigações. A conclusão, eu não sei te dizer o que aconteceu. No dia eles foram registrar lá, dizendo que estavam pescando na beira do rio, no distrito de Margarida. E o local bem exato lá, eu não tinha como eu chegar lá, né? Não conheço a cidade. Aí a dona Marli foi junto para mostrar o local, né, que teria acontecido os fatos. E no registro do boletim eles alegaram que houve uma briga do Diego com o padrasto, Cristiano, e a Marli interviu na briga, né, acertando a pedrada nele, e daí o Diego teria tomado um facão que estava com o Cristiano e desferido os golpes no Cristiano. E que eles deixaram o corpo lá e saíram. Aí isso era no dia 10. No dia 11 eles foram registrar, nós imediatamente deslocamos lá com a Marli e o advogado também deles foi junto, né, para identificar o local exato. Aí cheguei lá, fiz as tomadas fotográficas, tinha um pequeno vestígio de sangue local, só que na noite anterior choveu, então os vestígios ali já estavam bem prejudicados, mas o vestígio de sangue ainda tinha no local, rastro de veículo. A pedra que ela falou que acertou nele não foi encontrada no local. Aí fiz as tomadas fotográficas e retornei para a delegacia e passei a situação para o delegado. Você chegou a participar da inquirição deles ou não? Tá. E nesse trajeto aí, a senhora Maria chegou a contar algum outro detalhe, alguma coisa? É só o que estava registrado no boletim mesmo, da briga e como aconteceu a briga, né? Eles brigaram, ele tomou o facão dele e com o próprio facão do Cristiano desferiu os golpes no Cristiano. Eu estou satisfeito com o representante do Ministério Público. Obrigado, Excelência. O Denis, tudo bom? Tudo bem. Só tem uma pergunta, se eu entendi bem. Ela estava com o advogado e ela chegou a apontar para você o local onde eles deixaram o corpo? Sim. Que local era esse? Era aproximadamente uns de 5 a 10 metros da beira do rio. Tinha até um vestígio de sangue, que foi fotografado, está no relatório, e ela apontou que tinha deixado o corpo ali. Aparentemente uns 10 metros do rio. 10 metros? Mais ou menos. E o corpo foi localizado posteriormente, né, no outro dia, no dia 12. E também não sei se aparece na foto, doutor, mas o rio tinha mais ou menos 1 metro abaixo do nível ali, baixo, né? A borda do rio, né, o barranco, estava 1 metro abaixo, né? Não sei se tem uma das fotos que dá para ver, só não precisamente, que isso aí não foi colocado no relatório. Perfeito. Estou satisfeito. Pela defesa? Denis, bom dia. Obrigado, Excelência. Denis, bom dia. Bom dia. Quando nós estivemos lá, você lembra que nós procuramos por essa pedra, correto? Sim. Outra coisa que chamou a atenção foi que existia, salvo me engano, algumas varas de pescar, como ela relatou que estava pescando. Sim. Eu me lembro que você estava com outro colega investigador, não lembro o nome, que nós adentramos a mata, fomos costeando, principalmente você, uns 20, 30 metros costeando o rio, e nós não encontramos nada dessa pessoa. Isso que você falou aí de 1 metro do rio, eu não me lembro, como que era? Eu olhei, né? Eu desci Sim. tanto do local, eu desci uns 20, 30 metros costeando o rio para ver se achava o corpo, né? Sim. Nada. Aí pro lado de cima, uns 10 metros que eu subi, tinha as varinhas de pesca que ainda estavam no local, né? E o rio, no dia que a gente foi lá, ele estava baixo. Baixo, assim que eu digo, questão de 1 metro, assim, da barranca do rio, né? Então tá bom. Obrigado, Denis. Obrigado, Excelência. Pelos jurados? Sim, senhor. Esse local onde eles alegam que deixaram o corpo era distante do local onde aconteceu a briga? O local que ela apontou para mim é que era um lugar limpo, assim, né? Na barranca do rio, mas era limpo. A briga se deu ali, né? Naquele local ali. E o corpo seria, ela falou para mim que tinha deixado no local que estava o sangue. Esse sangue da margem do rio, aproximadamente aí uns 10 metros, né? Foi tudo no mesmo local. Ainda mais? Tá. E você visualizou que o rio teria baixado naquele dia? Ou naquele dia ou ele estava abaixo do normal? Estava abaixo do normal. Mas esse abaixo do normal
chegaria ao local onde teriam deixado o corpo? Não, é por isso que eu estou dizendo que o rio estava... Para ele subir, chegar até lá no corpo, Entendi. tinha que... Entendi. Muita água, Entendi. muita coisa. Entendi. Eu estou satisfeito, pode encerrar. Muito obrigado. O senhor está dispensado. Obrigado. Vamos começar com o interrogatório, doutores? Podem recolher o Diego lá. Deixam só a Marli para mim, por favor. Deixa eu encostar a porta. Porque ele não pode ouvir. Bom dia, Marli. Bom dia. Pode puxar o microfone mais perto da senhora, por favor? Qual é o nome completo da senhora? Marli Apel Reis. Data de nascimento. 31/12/83. Nome dos pais. Armando Reis e Dolores Reis. No dia a senhora tem outros filhos? Tenho uma menina, Quantos anos? 6 anos. Residiam com a senhora? Qual é a condição desses fatos? Não, Não. não. A senhora estudou até que série? 8ª série. Profissão? Doméstica? Faz uso de bebida ou drogas? Não. Possui alguma doença? Faz uso de medicamento controlado? Sim. Qual doença? Se quiser relatar, senão não precisa. Não precisa. Ok, tá bom. A senhora já foi presa e processada anteriormente por outros fatos? Não. Então, tá bom. Senhora Marli, esse é o momento do seu interrogatório, tá? É a oportunidade que a senhora tem para apresentar a sua versão sobre os fatos. Toda vez que a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, não responder a nenhuma das perguntas que lhe foram formuladas, sem que isso configure confissão ou que seja levado em prejuízo da senhora. Entendi? Sim, senhor. Em contrapartida, caso a senhora tenha praticado os fatos descritos aqui na denúncia e venha a confessá-los, a senhora terá direito a um atenuante da pena. Entendi? A senhora está sendo acusada da prática de um homicídio duplamente qualificado contra a vítima Cristiano Nato dos Santos. A senhora gostaria de falar a respeito desses fatos ou permanecer em silêncio? Eu falo. É verdadeira essa acusação? Sim. Quando que aconteceu? O que aconteceu naquele dia? Relata para nós. Nós fomos para pescar, né? Daí eu e meu filho, na hora, né, que aconteceu, eu e meu filho estavam pescando, ele já tinha, o Cristiano já tinha feito fogo, né, tinha botado as coisas lá para assar. Quem tinha feito fogo? O Cristiano tinha botado a carne, né, e coisa para assar, né, e coisa. E daí eu e meu filho sentemos e ficamos pescando. E daí nisso, daí o Cristiano fez lá o fogo, coisa, né, daí ele sentou e ficou, bebeu, né, tava bebendo, fumando. Daí ele chamou meu filho pra ir roubar porco, né? E daí o meu filho falou que não, né? Que não ia. Daí ele pegou e ficou insistindo, né? Pro meu filho ir. Daí o meu filho se negava, né? Daí nisso daí eu peguei e me alterei, daí eu falei que o meu filho, nós não fomos lá, que eu falei, amor, para com isso, que nós não viemos aqui pra fazer isso. Falei, você vem aqui, senta com nós, vem pescar. E daí ele já começou, ele falou, vai ficar passando a mão na cabeça do seu filho. Daí ele pegou, já levantou onde ele estava sentado, aí ele subiu para cima assim, daí ele já pegou pedra, começou a tacar em nós, e nós tentando conversar com ele, para ele se acalmar, né? Ele não se acalmava. Daí ele pegou, tacou pedra em nós, daí a hora que eu fui tentar conversar com ele de boa, né? Daí nisso, daí ele pegou e daí ele veio correndo contra mim, jogou a pedra, daí eu só olhei para trás e minha pedra passou do lado da minha cabeça. Aí nisso ele viu um facão que estava travado na árvore atrás do meu filho, daí meu filho estava parado, né? Aí o facão estava atrás na árvore fincada, ele daí pegou o facão e pulou para cima do meu filho. E daí nisso, daí ele e meu filho começaram em luta, né? E daí eu peguei, daí eu de repente eu escutei meu filho gritando, mãe, me ajuda que ele tá me mordendo. Daí quando eu vi ele estava agarrado, eu tentei puxar ele, conversar, mandar ele soltar, né? E nada. Daí eu peguei, eu vi a pedra no chão, daí eu taquei na cabeça dele, daí ele caiu. E daí? Daí nisso, daí eu peguei e deixei, né? Daí eu peguei e comecei, daí eu falei, filho, vamos catar as coisas, vamos pegar e vamos embora daqui. E daí o que aconteceu? Daí eu vi que o meu filho tava desferindo os facãozadas nele. E depois? Daí depois nós pegamos o card e nós saímos. Quando você deu a pedrada, o Cristiano, a vítima, estava
qual a posição dela em relação ao Diego? Estavam por baixo, estavam por cima? Como é que estava essa dinâmica? Eles estavam, tipo, parados, né? Estavam de pé? Estavam de pé, porque eles Ah. estavam, tipo, brigando, né? Lutando, né? Uhum. Meu filho tava lutando com ele pra tirar o facão da mão dele, né? E daí você, E daí- ele caiu. Daí ele caiu. Caiu desacordado, caiu... Tava Eu acho que tava meio desacordado, eu acho. Uhum. E daí o Diego pegou o facão e começou a agredir. Sim, daí desferiu. Uhum. Daí nisso, daí eu comecei a catar as coisas pra botar no carro, né? Daí quando eu vi, daí meu filho arrastou ele um pouco pra baixo, né? Daí eu falei, filho, vamos pegar, vamos embora. Daí nós pegamos e saímos de lá, do local. A senhora foi ver se você estava muito ferido, se eu estava acordado, não estava? Não, senhor. Você estava morto? Não. Sabe se eu estava morto? Não me lembro. E daí vocês, depois disso, foram embora e fizeram o quê? Daí nós fomos pra casa, né? Fiquei em casa, né? Daí de manhã cedo, daí eu peguei, daí eu entrei em contato com o advogado, né? Daí ele veio, conversou com nós, depois, né? Daí nós fomos se apresentando. Você chegou aí a voltar lá no lugar para ver se alguém tipo, estava lá? Junto com o advogado e com E antes disso a senhora foi Sim. lá? Antes disso a senhora foi lá? Não. Não, senhor. Que eu estou satisfeito. Para representar o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Marli, bom dia. Bom dia. Marli, só, Excelência, na delegacia, que foi a única versão que ela deu, ela disse que nessa dinâmica que o senhor perguntou agora, eles estavam no chão. E o filho dela estava em cima do Cristiano com a faca de lado. E eles fazendo assim, ó. E aí que ela deu de sério uma pedrada. Eu queria só... O que não está batendo aí? Você mudou agora a versão um pouco. Os dois estavam de pé, você falou. De pé, senhor. Tá. Os dois estavam de A pé. hora que eu dei a pedrada, eles estavam de pé. Tá. Beleza. Essa é a versão. E no Rio, a senhora disse que depois das facadas, o seu filho arrastou o Cristiano até a beira do rio. Mas hoje... Foi isso que eu vi. Então, você não viu ele afundando? Não, senhor. Porque o Cristiano foi encontrado com uma corda comprida. Você não viu mais nada? Não vi mais Você nada. foi pro carro? Sim, aham. Sim. Não viu se o seu marido estava morto? Não, senhor. Tá bom. Estou satisfeito, Excelência. Para a defesa? Sim, excelência, obrigado. Marli, bom dia. Bom dia, doutor. Da onde estava o carro, da onde houve a briga, quantos metros dá mais ou menos? Mais Ai, ou menos. não ficava muito longe. Tá. Vocês tinham, desculpa a pergunta, a senhora tinha algum problema particular com o marido? Brigava muito? Nós tínhamos nossas discussões e coisas, né? Naquele dia que vocês foram pescar, isso não aconteceu nada lá? Não, senhor, não. Alguém dos três estava alcoolizado? A senhora, o filho da senhora ou a vítima? Eu não tinha bebido nada. Quem tinha bebido? O Cristiano e o Diego. Quanto tempo a senhora era casada com o senhor? Nós ia fazer 3 meses que eles tinham voltado. Tá. Vocês respondem algum procedimento junto à delegacia por roubo de porco? Sim. Pelo que eu sei, sim. Quem responde? A senhora se lembra? Se é o Cristiano, se o Diego, se a senhora participou ou só os dois? Eu não sei muito Então, tá bom. bem disso. Naquele dia tudo isso aconteceu porque o Cristiano quis ir furtar ou roubar um porco e o filho da senhora não queria pescar e começou as confusões. Sim. A senhora em algum momento participou de levar esse corpo até a beira do rio ou lançar ele ao rio, sim ou não? Não. A senhora chegou a Nenhum ver o filho da senhora, porque é o seguinte, lá na delegacia não apareceu corda. Depois, a hora que o corpo foi encontrado, depois a hora que o ML foi buscar o corpo, os investigadores estiveram fazendo autos de levantamento no local onde encontraram o corpo, apareceu essa corda. Essa corda em algum momento passou pela mão da senhora? Não, nenhum momento. A senhora em algum momento viu o filho da senhora colocando essa corda no pescoço? Também, ou não. a senhora viu ele arrastando? Eu vi ele arrastando. Na hora que aconteceu toda essa situação, a senhora entrou em desespero, porque é o seguinte, houve Desespero, eu gritava. Gritava muito. a senhora gritava, mas o Diego estava incontrolável? Não, assim não. Não? Não. A senhora consegue mais ou menos me relatar mais ou menos quantos minutos demorou essa situação entre a senhora atingiu a cabeça do esposo da senhora, do filho da senhora sair de cima e começar a agredir ele, ou não? Foi tudo muito rápido. Foi rápido demais. Quando o Diego começa a atingir o corpo do Cristiano, a senhora sai de perto? A senhora chegou a ver ou a senhora
O que passou ali pela cabeça? Eu nesse momento tava juntando as coisas para botar em cima do carro, né, para nós ir embora. Tá. Quando o Diego leva o corpo até a barranca do rio, a senhora chegou a ver ou a senhora estava no carro? Eu tava perto do carro parado, daí eu chamei meu filho para nós ir embora. Tá. Daí ele pegou, largou o corpo lá e nós pegamos. Quem que volta dirigindo a Pampa? O meu filho. Durante o percurso, vocês falaram sobre essa situação ou não? Nós comentamos, ele só reclamava de bastante dor que ele tinha na mão, que ele cortou a mão, né? Cortou a mão e da mordida, né? E coisa, ele reclamava de bastante dor, né? A senhora se lembra que nessa lesão que o filho da senhora teve na mão, ele foi à UPA, foi ser atendido ou não? Não Então, lembro. muito obrigado. Excelência, agradeço. Dona Marli, a senhora disse que o seu filho, Diego, cortou a mão. Mas cortou a mão quando, aonde, como, por quê? Eu acho que foi no momento da briga, né, ali, pra ele tentar tirar o facão, né, que o Cristiano falou próximo dele com o A senhora facão. acha? Porque, teoricamente, ele já foi detido com a mão cortada. Não, ele não tinha nada de coisa na mão. E a senhora disse que ele se queixava de dores. Na hora, depois lá, né, quando nós saímos, quando nós fomos Você tá embora, ouvindo? né? Então, a Até senhora pode na hora lá aqui- sangrava bastante, né? Daí eu peguei, nós tinha levado um pó de café, um café junto, né? Aí eu mandei ele jogar pó de café e daí peguei e enrolei um pano, né? Na mão dele. Essas lesões que o Diego... Esse é o faz- facão? A senhora se lembra? Isso é esse? Sim. É esse? É isso. Vou fazer uso dela, sim. A senhora disse que foi esse facão. E esse corte na mão e a mordida que ele tinha aqui no pescoço, a senhora pode afirmar que foi o Cristiano que fez? Foi o Cristiano que A fez. mão cortou na luta lá com o facão. Na luta, na hora que ele tava lutando com o Cristiano pra tirar o facão. Foi na hora da mordida que o Cristiano deu no pescoço dele que daí eu dei a pedrada. Como é que era o relacionamento entre o Cristiano e o Diego no dia a dia? Porque eles já se conheciam fazia tempo. A senhora disse que tinha voltado com o Cristiano fazia 3 meses. Mas antes vocês também pressuponho então que a senhora já convivia como marido e mulher com o Cristiano. Sim. Durante esse período que vocês conviveram, como é que era o relacionamento entre eles? Era muito conturbado? Eles brigavam muito? Não era tão. Não era tão? Não. Mas havia discussões. A discussão não Alguma tinha, vez chegaram e havia de fato? Não de tô brigar? lembrada. Não? Não tô lembrada. A morte do Cristiano foi planejada, foi premeditada entre a senhora e o seu filho? Não, doutor. Nem um pouquinho. Nem um momento. Então a senhora disse que a senhora ouviu a conversa e o convite que o Cristiano fez, a senhora estava junto ali. Sim, eu e o meu filho estavam sentados pescando, né? E o Do Cristiano, nada, assim, ele... Do nada. Vamos roubar um porco. do nada chamou meu E filho. essa intenção de furtar, na verdade, o porco, surgiu lá pela meia-tarde, um pouquinho antes, e ele estava pensando em fazer isso de dia ou de noite? Eu não sei que Não horas. chegou a falar nisso? Não. E o Diego disse que não ia, aí o carro engrossou. Daí começou. Na situação em que estava a luta corporal, uma estava com o facão, que era o Cristiano, e além disso ele ainda estava com uma mordida no pescoço do seu filho. Sim. Quando a senhora interveio, qual foi a sensação que a senhora teve e interveio por quê? Qual era o seu medo? Porque O meu medo era dele matar meu filho. Que a vontade dele era de fazer isso, né? Daí eu peguei e por isso que eu intervi com uma pedra, né? então eu posso afirmar categoricamente que a sua participação nesses fatos foi a pedrada. A pedrada, doutor. Marli, nesse dia lá alguém fez uso de droga, maconha, cocaína? Nem tinha levado junto nada. Era só bebida alcoólica? Só bebida Vinho, alcoólica. cerveja? Sim. Chegaram alterados? Cerveja só tinha, era mais a pinga, né? Pinga? Então tá. Obrigado, Marli. Mas a senhora não bebeu, não bebe porque tem um problema de saúde
que não vem ao caso. Eu estava tomando medicamento, ainda sou, né? né? Não podia ou não pode misturar com bebida alcoólica. Sim. Veja bem, dona Marli, depois que vocês saíram de lá, embora o doutor Marco já tenha feito uma parte da pergunta, e vieram embora, voltaram para a cidade, estavam em casa, vocês não discutiram, não passou pela cabeça de vocês de que o Cristiano poderia não estar morto e vocês voltar lá e prestar socorro para ele? Ou vocês tinham na cabeça de vocês que ele estava morto? Como é que se deu isso? Nós não tinha certeza que ele estava morto. A gente conversava e coisa, né? Meu filho até falava, mãe, será que ele morreu? Será que ele está morto? E o que o Diego falaram? O Diego que falou. Mas e a Porque senhora não tinha alguma convicção que ele estava morto ou não? Não. Tinha dúvida? Tinha dúvida, E a senhora, diria assim, embora a senhora não foi o elemento causador, no meu entender, da morte, a senhora está arrependida pelo que fez, pela sua participação, ou tanto faz? Sim, doutor, não. Eu tô arrependida, né? Porque eu amava ele, né? Tanto que tinha ido, voltado com ele, mas a emoção foi muito forte para a senhora ter que interferir numa situação dessas? É que eu não sabia para que lado que eu ia, né? Se eu ficava do lado dele, é do meu filho, né? Daí eu fiquei do lado do meu filho. Tá bom, excelência. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Quanto tempo a senhora vinha com o relacionamento com ele? Nós ia fazer 3 meses que ele tinha voltado. Não, antes disso. Quanto tempo vocês se conheciam e tinham um relacionamento? Nós se conhecíamos já fazia anos, né? Só que daí... Quantos? Daí nós estávamos um ano e pouco juntos. Daí nós tínhamos separado, né? Acho que uns 7 meses afastados, né? Então vocês estavam 2 anos juntos só? Só um detalhe, entendi sua versão perfeitamente. Só que a senhora está dizendo que o seu filho, na volta para casa, que vocês voltaram com o carro do Cristiano, seu filho teria dito, olha, eu não sei se ele está morto ou se ele está vivo? Quando nós chegamos na minha casa, né? Nós conversamos. A senhora sabe que o corpo foi encontrado no rio? Sim, senhor. Com uma corda? Com uma corda. A senhora sabe disso? Eu ouvi falar. Estou satisfeito disso. Tem perguntas? Não? Não, senhor. Sem perguntas para o juiz, pode encerrar. Pode trazer o próximo. Sim, tá. Eu só penso que os familiares do segundo são de característica. O segundo, os familiares não se manifestam, tá? Por nada. Nem com cabeça, por nada. Senão eu pedi para sair. Bom dia, Diego. Bom dia a todos, Vossa Excelência. Qual é o nome completo do senhor? Diego Resch Trenepo, Data de nascimento. 21/10/2003. Nome dos pais. Marli Appelt Resch e Vanderlei Trenepo. Estudou até que série. Primeiro ano ensino médio. Faz uns números de drogas. Uso. Drogas também. Maconha. Já foi preso ou processado anteriormente por outros fatos? Não, agora de maior, não. Não. Só tem uma condena de uma resistência só. Entendi. Esse é o momento do seu interrogatório, é a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre os fatos. Esclarece que o senhor tem o direito constitucional para permanecer em silêncio, não responder alguma das perguntas que lhe foram formuladas, sem que isso configure corrupção ou que seja levado em prejuízo do senhor. Em contrapartida, caso o senhor tenha praticado os fatos aqui descritos no se venha confessá-los, o senhor terá direito a uma temática da pena, entendido? O senhor está sendo acusado de ter praticado um homicídio triplamente qualificado contra a vítima Cristiano Renato dos Santos.
senhor gostaria de falar a respeito desses fatos ou permanecer em silêncio? Eu falo. Qual é a sua versão sobre esses fatos? Então, no dia que ocorreu os fatos, eu acordei de manhã, que eu dormi na casa deles, onde que minha mãe estava morando com ele. Ele chamou para nós para ir pescar. Insistiu, não queria ir, daí eu acabei indo. Chegando lá, nós levou carne, mandioca para a gente pescar. Chegamos lá e montamos tudo, armamos uma churrasqueirinha lá, as varinhas. E daí ele bebendo no carro dele lá, eu estava do lado da minha mãe pescando. Daí ele começou a chapar, ele começou a me xingar, começou a xingar nós. Falou que minha mãe estava passando a mão na minha cabeça. Daí começou a querer roubar, queria sair roubar. Eu falei que não queria, que estava de boa dessa vida, que eu não estava roubando mais nada. Daí ele começou a enlouquear, até que ele subiu lá pra cima na rua. Eu fui falar com ele, tentar falar com ele, e começou a tacar várias pedras em mim. Foi nessa que eu retornei para trás, perto da minha mãe, ele atacou outro. E nessa ia pegar na minha mãe, eu gritei, mãe, é uma pedra. Ela deu um pulo para trás. Daí foi nessa que ele veio pra cima de nós. Ele catou o facão e veio pra cima, eu entrei em luta corporal com ele, cortei meus dedos. E fiquei em luta corporal com ele até que ele grudou meu pescoço e começou a puxar. Tem até a marca até hoje aqui que não vai sair mais. Ele começou a puxar meu pescoço e eu comecei a gritar de dor. Daí foi nesse que minha mãe escutou e deu uma pedrada nele. Daí foi nessa que ele sortou e ficou inconsciente, não sei como que estava morto, coisa. Eu peguei uma corda, coloquei no pescoço dele e puxei ele para trás e acabei jogando ele na água, derrubei ele na água. E as facadas? Que ele tinha? E tem as facadas também. Foi na hora que eu acertei a pedrada. Que a minha mãe acertou a pedrada nele, eu dei as facãozadas nele. E vocês estavam em pé quando sua mãe deu a pedrada? Isso. E ele estava mordendo no seu pescoço? Sim, ele grudou no meu pescoço e começou a puxar. Só senti os estralos e comecei a gritar de dor. Foi nessa que a minha mãe escutou e acertou a pedrada nele. E daí quantas facadas você deu nele, você lembra? Foi várias, eu não me lembro certo quantos que eram, mas foi várias. E daí você puxou ele e jogou ele no... Não puxei. Sabia se estava morto? Não, eu sei lá, estava desacordado, não sabia como estava. Eu estava em estado de choque também, não sabia que... De onde foi a briga até você jogar ele no rio lá? Quantos metros estava? Olha, eu não sei, senhor. Não faço ideia. Sua mãe estava onde nesse momento? Minha mãe estava arrumando as coisas. Assim que ela acertou a pedrada, ela foi arrumar as coisas para nós ir embora. Ela te auxiliou? Alguma coisa? Puxar ele pro rio? Não, eu fiz sozinho. Também, excelência, só um esclarecimento. Bom dia. Bom dia a vocês. Tranquilo. O doutor viu a corda aqui agora, foi juntado nos altos a corda que foi mudada aqui no corpo. Chegou a amarrar uma pedra na corda? Não. Por que você amarrou a corda no corpo? Então, a corda comprida? Para puxar. Puxei ele. Puxou e jogou no rio. Acabei derrubando ele na água. Jogou com que profundidade? Chegou a avançar no rio para deixar ele lá? Não, não. Só joguei. Deixou num localzinho raso para ser visto por todo mundo? Sorteio, eu peguei, joguei e sorteio. Tá certo. Todo mundo satisfeito. Quer defesa? Obrigado, senhor. Diego, bom dia. Perdão, Esse é o Diego? Isso mesmo. Tem certeza? Eu acho que é. Foi o que estava em casa. Que Isso parece uma dúvida. Porque quando nós apresentamos vocês, eu me lembro que a tua mão tinha lesão. Como que foi? Ele deu a pancada assim ou você segurou ele e puxou? Eu segurei ele, foi dar uma pancada, eu peguei, segurei com as mãos. Segurou e puxou. Sim, foi, acabei no Tá. fundo. Em algum momento você tinha algum instrumento na mão, uma faca? Porque você tem um facão. Você tinha alguma faca na mão? Não tinha nada, tá? Só uma pergunta, o objeto da confusão era isso aqui? Era isso aí. Ele tinha isso aqui? Pegou. Tá. Em algum momento lá, a tua mãe participou em levar a vítima até a barranca do rio? Porque eu me lembro que eu estive lá com os policiais, junto com a sua mãe, a corrente era muito forte. Sim. O policial disse que havia 1 metro para baixo correta, eu me lembro, e a correnteza era muito forte. Quando você soltou esse corpo lá dentro, você se lembra se ele caiu, já foi embora, chegou a boiar um pouco, ou você não se lembra de nada? Eu não lembro muita coisa. Quando aconteceu isso, a tua mãe estava reunindo as coisas, porque
da onde vocês estavam, o carro não chegava até lá, correto? E tinham umas dificuldades ali no solo para chegar. Sim. Estava o quê? 10, 20 metros? Quando Olha, tua mãe estava levando as coisas pro carro, você estava fazendo essa... Sim, amarrando a corda e puxando ele. Então tá, muito obrigado. Diego, você falou que deu uma saconada na vítima. E como é que foram essas saconadas? Foi assim ou você enfiou o facão alguma vez em algum lugar na vítima? Foi desse jeito assim. Foi só batido, vários, foi estocada. O jeito que eu peguei o facão eu comecei. Não teve sequência assim. Foi tudo. Por que você deu essa facãozada nele? Desculpa a pergunta. Não sei. Foi raiva? Foi porque você tinha dor? Você estava lesionado na mão, no pescoço? Olha, eu fiquei muito abalado, eu tinha acabado de perder meu pai e assim que ele foi pra cima de nós, eu fiquei com medo de acabar perdendo minha mãe também. Meu pai tinha acabado de morrer. Tava muito abalado com essa situação. Teve um roubo de um porco aí, alguma coisa do senhor aí, que alguém... o senhor estava junto? Sim, eu tava. A vítima estava junto? Ela estava. Vocês foram presos em flagrante pela polícia militar? Não. Ou não? Só descobriram que eram vocês depois e vocês estão respondendo o processo? Sim, eles descobriram depois, né? Mas eu não participei, eu tava junto, mas não. Tá. Naquele dia lá que aconteceu esse crime aqui, havia droga? Não. O que havia? Só bebida. Que bebida? Realense, pingo. Pinga. O senhor tinha bebido? Um pouco. Tava lúcido ou tava Meio todo lúcido. baixo? Bebi bem pouco, meio lúcido. A vítima, como ele estava? A vítima, ele bebeu um pouco lá com o Cristiano. Tá, obrigado. Você conhecia o Cristiano há muito tempo? Conhecia que ele já tinha sido casado com a minha mãe um tempo atrás já. Qual a sua idade? 19, eu vou fazer 20 agora em outubro. E que idade você tinha quando conheceu o Cristiano? Olha, eu acho que uns 16, 17, se eu não me engano. Você na época morava com a tua mãe. Sim, E correto. aí vocês passaram a morar junto, não interessa em qual casa. Uhum. Você ficou o tempo todo com a tua mãe morando com ele. Sim. Aí teve um período que a tua mãe e o Cristiano se separaram. Isso. Você ficou morando com a tua mãe. Isso. E daí quando a tua mãe e o Cristiano voltaram a conviver, ele veio para casa da tua mãe, ou ele tinha uma casa? Não, eles tinham uma casa atrás da casa da mãe dele. Daí eles moraram, Era começaram a próximo morar da casa de vocês? Era. Aí vocês foram morar lá? Não, eu fiquei na minha casa embaixo, onde você eu foi morava na com a minha casa da mãe. tua mãe e a tua mãe foi morar com ele. Correto. E você almoçava na tua casa da tua mãe? Não, todo dia que eu voltava do trabalho ao meio-dia, eu ia almoçar com eles na casa deles. Chegou a ter alguma desavença com o Cristiano a ponto de ir para vias de fato? Durante esses anos todos? Não, durante esses anos todos não. Eu sempre tive uma boa convivência com ele, até bebia. Não vou mentir, até usei droga com ele já. Nós bebia juntos, final de semana, comia carne, todas essas coisas. E sempre foi uma amizade boa. Nunca discutiu, mas não foi briga, nunca teve. Correto. E você disse que conhecia então bem o Cristiano. Sim. Ele era bom de briga? Olha, ele era bastante agressivo. Havia algum motivo específico que poderia levar você a querer a morte do Cristiano? Não, nenhum. Nunca esperei isso e fiquei muito abalado quando ocorreu esse fato. Eu não esperava. Sabe de alguma coisa que pudesse a tua mãe querer a morte dele? Não, nenhuma. Tua mãe nunca comentou nada contigo Não. sobre matar o Cristiano? Não, sempre conviveram muito bem. E você como é que você se sente hoje com relação a esse fato? Você se sente satisfeito, se sente triste? Se pudesse voltar no tempo, qual seria a tua reação? Como é que você está lidando com isso? Primeiramente eu estou muito abalado. Eu, se pudesse voltar atrás, desde o começo já teria começado a não ir nessa pescaria. Já teria desistido de ter ficado em casa mesmo. Mas estou muito arrependido. Até no começo eu sempre pensava direto nos meus pensamentos, nos fatos que ocorreu.
Lá no momento que o Cristiano pegou o facão e veio para cima de você, a tua mãe estava onde? Estava atrás de você, porque, pelo que eu entendi, vocês estavam pescando e o Cristiano estava alguns metros para cima. Sim. Aí ele veio para o lado de vocês e você foi ao encontro dele por causa das pedras. Isso. A tua mãe ficou atrás de você, Ela ficou perto. mas nas duas costas. Isso. E aí você acabaram se encontrando e entraram em luta corporal. Sim, ele veio com o facão e eu acabei entrando em luta corporal com ele. Chegou a passar pela tua cabeça que se ele matasse você, ele poderia matar tua mãe também, ou isso não chegou? Passou. Eu fiquei com medo, né? O jeito que ele estava muito fora de si. A participação da tua mãe, então, nesses fatos, foi única e exclusivamente se defender das pedradas, e quando você pediu socorro, você estava em perigo, a tua mãe deu uma pedrada na cabeça dele. Foi só isso. Ela só deu uma pedrada nele porque eu estava gritando de dor. E aí o Cristiano ficou meio tonto. Você já tinha tomado o facão dele ou foi nesse momento que você conseguiu tomar o facão? Foi mais ou menos nesse momento. E aí caiu no chão e você Eu comecei deu a uma saconada nele. Isso. De onde que apareceu essa corda? Essa corda estava junto com nós lá. Junto do quê? No carro, ele trouxe todas as Estava coisas na dele. traseira da van? É. Pra quê? E por quê? Não sei, não faço nem ideia. O que o Cristiano fazia? Qual a profissão dele? Ultimamente ele não estava fazendo nada, só estava catando papelão com a minha mãe pelas ruas. Essa corda então serviria para amarrar os objetos reciclados? Pode Não. ser. Pode? Uhum. O carro era do Cristiano? Olha, ele tinha comprado ele, mas não sei se estava no nome Ele e a dele. tua mãe, na verdade, então. Seria deles o carro. Sim, Não teu. não. Só para deixar bem claro também, para que os jurados entendam, na fase de investigação, no início, você omitiu e não falou a questão da corda, do arrastar ele e jogar ele na água. Por que você omitiu isso? Tem algum motivo específico? Não, nenhum. Eu só estava com receio, sei lá, medo. Estava angustiado, não sabia o que fazer, acabou fazendo isso. Foi muito de repente, aconteceu muito rápido. Medo de quem? Até dele, daquele dia que ocorreu os fatos. O arrependimento pegou? Pegou. Cheguei até a sonhar várias Vamos vezes. ficar dentro da penitenciária na pé? Não, Não, né? eu não quero essa vida, vai pra mim não. E você, enquanto você estava praticando a luta com ele, durante os fatos lá, em algum momento você ficou assim na tua cabeça, claro, eu vou matar esse cara? Ou como é que se deu isso? Porque aí é importante você falar. Doutor, com todo respeito, ele já está explicando isso há vários minutos, né? Ele já explicou a dinâmica, passo a passo aqui, várias vezes. O senhor quer que ele fale que ele não teve intenção de matar? Não, eu quero que ele fale do sentimento. Dolosamente, enfim. O sentimento dele é subjetivo, né? Como? O sentimento dele é subjetivo, não é uma pergunta objetiva, direta. Pergunta sobre o fato, doutor. Ele a princípio respondeu a dinâmica já do que ocorreu. Qual que é a pergunta específica? A pergunta é saber se durante os fatos veio na tua cabeça, eu vou matar esse cara, ou só pensou em se defender? Eu só pensei em me defender, a única coisa que eu pensava, e pra ele não fazer mais nada com nós, com a minha mãe e comigo. Tá bom, excelência, só Jurasse uma pergunta? Em relação ao parque físico do Cristiano, ele era maior que o seu, menor? Olha, o tamanho acho que era o mesmo, ele só era mais fortinho assim. Sem mais perguntas do juiz, pode encerrar. Pode sentar, irmão. Senhores, eu farei a leitura da sentença, tá? Então, eu gostaria de agradecer, especialmente a presença dos jurados, que decidiram desempenhar esse papel importante na sociedade, tá? Os familiares, tanto do réu quanto da vítima, a imprensa, o assessor dele, o Ministério Público, defensores, os policiais que fazem a nossa segurança, e
fizeram as contas dos réus. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer a leitura de uma forma simplificada, porque ela é mais extensa do que eu falaria aqui. Mas tão logo a gente encerra o ato, eu já faço a promulgação dela no sistema, o processo é público. Os advogados terão acesso às partes e quem quiser da população também, tá bom? Então, visto examinar esses autos do processo número 6993, dígito 27.2022.8.16.012, em que é autor do Ministério Público do Estado do Paraná e réus Diego Resch Trinipol e Marli Apel Resch, pronunciados o primeiro como responsável pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado e a segunda como homicídio duplamente qualificado. Com relação ao relatório, tendo visto que o relatório já foi definitivamente produzido e entregue aos senhores, e o relatório dos atos ocorridos nesta sessão consta da ata que será juntada em seguida ao processo. Em suma, o processo de julgamento tiver seus trâmites regulares, sendo levado a julgamento nesta data de 11 de agosto de 2023, os réus Diego e Marli, pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado e triplamente qualificado. Da votação em plenário, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, passo a análise da votação em plenário. Efetuada a aquisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, realizada a aquisitação em duas séries diferentes, uma para cada réu, os jurados, por maioria de votos, cuja contagem foi realizada conforme preconiza o artigo 489 do CPP, de forma a preservar o sigilo das votações, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, responderam pela existência da materialidade e a autoria do crime de homicídio da vítima cristiana em relação à ré Marli, contudo, responderam afirmativamente ao quesito genérico da absolvição. Então, a Marli foi absolvida pelo crime de homicídio. Com relação ao réu Diego Resch Trinipol, os jurados, após apresentados os quesitos, responderam afirmativamente pela existência da materialidade e autoria, responderam negativamente ao quesito da absolvição e do excesso culposo, tese de defesa, e ao final reconheceram a incidência das três qualificadoras, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, asfixia e motivo fútil. Então, o dispositivo da sentença ficou nos seguintes termos. Nestas condições, resguardado o princípio constitucional que goza esse tribunal do júri, atendendo à decisão do soberano conselho de sentença, declara a absolvição da acusada Marli Apel Resch da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado e, em contrário, declaro a condenação do réu Diego Resch Trinipol a prática do crime de homicídio triplamente qualificado por motivo de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil e asfixia. Então, eu passo em seguida a dosimetria de pena. Inicialmente, em relação ao crime de homicídio, então, do Diego, eu esclareço que, em razão de ter sido reconhecido três qualificadoras, uma delas eu utilizo para partir, então, do crime qualificado, da pena que é de 12 a 30, homicídio simples é de 6 a 20, e o homicídio qualificado é de 12 a 30. Então, o recurso que dificultou a defesa do ofendido, eu utilizo para partir deste mínimo de 12 para somar-se. Só que eu não posso utilizar este mesmo requisito novamente no decorrer da pena, sob pena de reconhecer desfavoravelmente duas vezes o mesmo fato. Então, restam duas qualificadoras. Resumidamente, ele não tem maus antecedentes, culpabilidade normal ao tipo, e, dentre outras circunstâncias, eu reconheci a asfixia como circunstância desfavorável do crime, que foi uma das qualificadoras, né? Reconheci juntamente com as inúmeras facadas que ele deu na cabeça da vítima. Então, o comportamento da vítima não havia elementos de como que foi tudo lá, e acabei considerando neutro nesse sentido. E aumentei a pena do réu nesta fase, em razão dessas circunstâncias favoráveis, em 1/8 entre a pena mínima e máxima, que resulta em 2 anos e 3 meses, estando fixada na primeira fase em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, eu reconheci
a causa agravante do motivo fútil que o Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora. Lembrando, foram 3 qualificadoras, uma eu utilizo para partir do crime qualificado, a outra eu utilizei na primeira fase, e o motivo fútil eu utilizei na segunda fase da aplicação da pena. Só que ele tem 2 atenuantes também. Atenuante da confissão, que embora tenha dito que fez o que fez para se defender, ele confessou que foi ele que praticou, e isso facilitou as investigações, ele se apresentou, então eu considero que houve uma qualificação, e compenso a atenuante da confissão, é uma atenuante prevista expressamente na lei, com a agravante do motivo fútil, restando a pena em 14 anos e 3 meses. Só que também, quando da data do fato, ele era menor de 21 anos, e a legislação determina que eu reduzo a pena também, é mais uma atenuante. Então, por esta circunstância, eu reduzi a pena em mais 1/6, ficando em 11 anos, 10 meses e 15 dias. Só que por não poder reduzir a pena abaixo do mínimo legal para o crime qualificado, a pena dele na segunda fase vai ficar em 12 anos de reclusão. Não vislumbrei causas de aumento ou diminuição de pena, do regime de cumprimento de pena em decorrência da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais favoráveis. O regime será o fechado, motivo pelo qual eu mantenho a segregação cautelar dele, vai permanecer custodiado respondendo ao processo, enquanto não se encerrar. As disposições finais condeno então o réu Diego, ao pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15 da Constituição, espécie guia de recolhimento, remete os autos ao contador judicial para cálculo das custas processuais, deixo de fixar o valor mínimo de reparação em favor das vítimas em razão de que não houve debate nesse sentido ou quantificação de eventual dano, mas nada impede que eventual dano possa ser postulado na vara competente, que é a vara civil. Dou a presente por publicada em plenário às 15h38, intimados os presentes. Comunique-se os familiares da vítima, cumpre-se as demais disposições pertinentes do Código de Normas, Marechal Cândido Rondon, 11 de agosto de 2023, dou por encerrada a sessão.